Voltamos ao Gente.com, hoje recebendo o grande arquiteto, professor por muitos anos da Universidade Federal do Paraná, Key Imaguirre. Vamos falar agora um pouquinho do seu estilo de vida, Key. Eu acho Tá muito bom. curioso você só andar a pé, é isso? Mas Isso. usa ônibus, táxi, enfim, mas Claro. não dirige, nunca dirigiu. Não, nunca tive carteira de Por que motorista. essa aversão ao carro? Olha, veja, está muito relacionado com a minha preocupação em relação ao patrimônio, E né? observar, né? É observar, né? A gente vê o Tem tudo a ver. quanto, né, alargamentos de ruas são feitos em função de automóvel, e nisso se perde muita coisa. O próprio shopping center, né, alguma coisa assim que, vamos dizer, que se usa com o carro, né? Então, aquele pequeno comércio que é muito importante dentro das áreas antigas, áreas históricas, também vai se Os armazéns, né? exatamente, vão enfraquecendo, né? E tudo isso, assim, e também, assim, um pouco de preocupação, né, com a minha própria capacidade de dirigir, né, que eu sou muito distraído. Eu, Seria eu um vivo no, perigo, Key, na rua? seria, eu vivo no mundo da lua, então seria muito perigoso. Mas caminhar é É fantástico, né, muito Key? bom. Vamos falar sobre isso, porque quando você está andando pela cidade, é outro olhar. Eu fico impressionado quando a gente viaja, a gente observa as construções e fica olhando a arquitetura, mesmo sem ser dessa área. Na Uhum, cidade da gente, não olhamos, sim, não conhecemos, na sim. verdade. Grande parte dessa identificação, né, de tudo, das coisas que eu acho, né, que devem ser preservadas, vem dessa atividade, né, o andar a pé, né. Inclusive, às vezes distâncias até um pouco grandes, né, assim, mas eu prefiro, se o tempo está bom, eu prefiro fazer a pé, né, sem táxi, sem ônibus, inclusive. Porque é aí que a gente descobre muita coisa, né? Você vê aquela casinha de madeira interessante que você, né, não tinha reparado quando passa de motorizado, Sim, você não vê aquilo, né? Quando você passa, você vê que aquilo tem uma vida, que as pessoas ainda moram ali, que aquilo tem uma conotação, né, em relação, inclusive, à cidade, que né? ainda tem quintal, né? Exatamente, Interessantíssimo. Tem umas casas que você olha, um quintal enorme, ainda com pés de frutas na exatamente. cidade. Fruteiras, Sim, hortas, bichos, né? Então isso tudo é o tipo da coisa, né, que é fatal que desapareça. A gente vai perder mesmo, né? pena. Mas enquanto der para segurar aquilo, né, como indicativo, como alguma coisa, né, da cidade, eu acho que a gente deveria. E as tecnologias, que quer nem saber de celular? Não, olha, na, na Não só verdade, celular, né? Pode me contar como é que é a sua relação com o computador, com redes sociais? bom, redes sociais não entro, né, não participo de nenhuma. Mas tenho o meu blog, Pois é. né? E vamos dizer, a relação não é de hostilidade, né? Mas aquilo, vamos dizer, eu sempre me pergunto, né, no que a tecnologia me ajuda, né, vamos dizer, a cumprir uma determinada fase da vida, sem me comprometer, sem comprometer a minha vida, né? Então eu atualmente invisto bastante tempo nesse blog, né? Eu preparo um post quando eu preparava uma aula, né? Inclusive ponho bibliografia, né, faço pesquisa e tudo. Então, vamos dizer, no que ele me ajuda, eu estou a favor dele. E o celular não me ajuda em nada, né? Então não Só vai vejo. roubar seu tempo, só vai te incomodar. Exatamente. Podia estar aqui agora e Todo está mundo vai te tocando. achar. Eu podia estar aqui agora e está tocando celular, né? Então, eu prefiro não. Aliás, você citou o blog, o Key chegou a escrever textos muito interessantes, reclamando, bem mal-humorado mesmo, com relação à Copa. A Copa te irritou? Olha, na verdade, eu já não sou muito chegado de futebol, né? Eu acho que vamos dizer, se exagera a importância disso no Brasil, né? Esses investimentos que se fazem, né, nessa área, vamos dizer, estariam mais bem empregados em outros lugares, né? Então, Essa é a minha até você perspectiva. tem toda a legitimidade para falar sobre isso. A construção dos grandes estádios, tudo que foi feito em relação à obra e infraestrutura voltado para a Copa. Uhum. Como é que você avalia isso? Veja, a gente tem, os estados, bem ou mal, foram terminados, né? Mas agora toda aquela infraestrutura, em Curitiba chegou a se prometer o metrô, né, para a Copa do Mundo. Não, tudo ou não aconteceu ou ficou inacabado, né? Então, vamos dizer, a minha dúvida como cidadão que não sou ligado em futebol, né, por questão, opção minha, né? Na verdade, eu acho que para mim fica muito evidente, né, que é
uma coisa esquisita nesse manejo de dinheiro aí. As escolas têm todo tipo de necessidade, equipamentos de saúde também tem, né? Isso é o que todo, na verdade, é o que todo mundo pensa, né? As pessoas que estão protestando agora é por isso, né? Se fosse um país rico, tudo bem, né? Tipo a Alemanha, está tudo funcionando e tal, né? Mas não é isso, né? Você acha que esse período pós-Copa é para a gente ficar atento? É preocupante esse Eu período? estou preocupado. É. Eu fico muito preocupado com o que vai acontecer depois, né? Principalmente porque incidiu, né, uma Copa do Mundo em cima de uma eleição presidencial, né? Acho que isso realmente a gente tem que estar muito atento, né, ao que vai acontecer em seguida. Por exemplo, outros países fizeram seus estádios, há exemplos disso no mundo, com outras formas de uso também, um uso conjugado. Deveríamos ter tido essa preocupação, porque nós construímos grandes estádios em estados onde não há essa procura, essa ocupação tão maciça de torcedores, enfim. Uhum, Estou falando também como quem não entende dessa área, mas eu uhum. gostaria de ouvir a sua opinião, que é um técnico especializado nessa área. Deveríamos ter tido essa Com preocupação? toda certeza. Veja, na Itália existe mais de um coliseu, certo? Aquele coliseu de Roma não se mexe porque ele é extremamente antigo e ele vamos dizer assim, ele se sustenta com o turismo, né? Você, para entrar no coliseu, tem fila de milhares de pessoas, né? Agora, em Verona, por exemplo, há um coliseu que foi restaurado e ele é uma casa de ópera. Certo? Então, nossos estados também, não é tarde para adaptá-los, né, para fazer isso, né? Eles deveriam ser, né, usados de outras maneiras também, não só para o futebol, né? Outros esportes, outras ações culturais, né? Muita coisa pode ser feita num grande espaço como nos Até estádios. para que não se perca esse investimento, né? Claro, né? Agora que foi feito, temos que fazer ele render, né? Tem que ser útil. Exatamente. Quanto mais intensamente, melhor. E a arquitetura moderna? Te agrada? Não. Não! Por quê? Tem que justificar. Tá. Veja, a arquitetura atualmente, o arquiteto tem muito pouca ascendência sobre ela. Na verdade, o que existe é uma arquitetura de Muito mercado. comercial, né? Exatamente. Quer dizer, o que está O se cliente vendendo? já diz o que ele quer, né? O pior é que não é nem o Não, cliente, o é cliente, o o... arquiteto também já faz com esse objetivo de agradar? É isso que te Não, incomoda? O que não. que é? O arquiteto não tem mais contato com o cliente. Esse é um dos grandes problemas, tá? Quem constrói é um investidor, né? Esse investidor, ele procura indicadores de mercado. O que está vendendo? Tais características. Ele chama o arquiteto, quando se dá esse trabalho, né, e diz, eu quero um prédio assim, certo? Então, o arquiteto e o cliente não conversam mais, certo? Então, esse é um problema muito grave da nossa arquitetura atual. E a fase que a gente vive também é uma fase assim que na história da arquitetura ela vai ficar muito mal vista, certo? Por quê? Porque a gente teve um período moderno. Pode-se falar mal da arquitetura moderna, tudo isso, mas ela era aquela arquitetura. A arquitetura de hoje ela é inexpressiva, certo? Ela não tem uma expressão própria. Ela procura estilos, referências, não é? Faz parte da nossa cultura pós-moderna, né? Referência à arquitetura neoclássica, enfim, qualquer tipo de arquitetura do passado. E isso, vamos dizer assim, nós não estamos podendo, então, configurar uma arquitetura do nosso tempo. Pois é, mas aí eu entro mais profundo nisso. A arquitetura do nosso tempo. Agora falando sobre os apartamentos, sobre a forma de viver, a forma de morar. A impressão que se dá é que não se valoriza mais o convívio familiar, o estar em casa, que era algo muito bom, eu imagino, na Uhum, sua época, enfim, uhum, quando eu era jovem também, a gente almoçava junto, havia toda uma estrutura para convivência em família. uhum, Hoje as áreas comuns é que são valorizadas e o sim, estar em casa, ambientes muito pequenos, enfim. uhum, Isso também te desagrada? Porque sim, esse não é o nosso jeito de viver hoje? sim. Veja, a arquitetura de hoje como eu disse, um fato comercial, né? E, vamos dizer, numa casa você tinha mais espaço, você tinha Sim. maneiras de viver, né, naquele espaço, né? E isso deixou de ser interessante tanto para a prefeitura quanto para o investidor, certo? Então, no lugar onde você tem uma casa com uma família morando, você poderia ter um prédio com 10 famílias morando e ter um IPTU correspondentemente 10 vezes maior, pelo Uhum. menos, Exatamente. certo?
E para os investidores também, você tem esse mesmo aspecto, né? Uma casa, qual é a construtora que quer fazer uma casa? É muito difícil, né? O investimento bom é o prédio, né? Aquele que tem um retorno financeiro, né, maior dentro do nosso contexto neoliberal, capitalista, etc., sim. né? É o prédio, né? Então, isso, vamos dizer, é alguma coisa assim que está tão entranhada, né? Que, vamos dizer, que foi tão bem articulada, que você vê, por exemplo, o medo das pessoas, né? As pessoas têm medo de morar em casa, não Exatamente. é? E vão morar em prédio, né? Com uma ilusão de segurança, porque já se sabe que isso já também É extremamente relativo, né? é relativo, né? Exatamente. E o mais curioso é que se cria o gosto, né? O Sim, consumidor passa a gostar claro. daquilo que está sendo oferecido. Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre gibis, porque o Kei Maguire criou a primeira gibiteca do mundo, né, Kei? Aqui em Curitiba. É um apaixonado por gibis. Nós já voltamos com essa conversa.